Bom dia, bom dia. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz. Ezequiel ouviu a voz do Senhor. Hoje, o tema de hoje está profundo. Deus levou Ezequiel em vários lugares do templo agora, para colocar as coisas em ordem. E Ezequiel pôde ouvir a voz que falava comigo. Tua voz, Senhor, essa voz que vai falar com você e está falando com você também. Durante esse período do jejum, eu oro para que você ouça a voz do Senhor. A direção. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, Juliana, paz. E traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a sua. Amém. Bom dia, Ju. Bom dia, Rose. Deus abençoe vocês que estão chegando. Atua. Grande Deus, nosso Deus é poderoso, né? Eu meditando, ouvindo agora e lendo a palavra nesse trecho que a gente vai falar hoje, eu falei, meu Deus, como é precioso, né? Nós estamos caminhando junto nessa jornada de 40 dias e quem tem caminhado percebe que Ezequiel não é apenas um livro profético. Logo no início do nosso devocional eu falei que esse livro ele seria um pouco desconfortável, mas necessário. E eu tenho visto aqui como que a palavra realmente ela se renova a cada manhã. Então nós estamos caminhando aí, nosso 9º dia. É um livro de alinhamento espiritual, gente. Hoje a gente vai ver algo assim também muito profundo. Então nós já vimos aqui juízo, nós já vimos confronto, né? Vimos a glória sendo retirada. Vimos o Vale de Ossos Secos, nós também falamos sobre a restauração, a guerra espiritual. E agora chegou um ponto muito sensível do livro, que vai levar agora Ezequiel, né, até o templo restaurado, e Deus ali vai falar quem pode, quem não pode, como que tem que ser, quem entra, quem não entra, né? Como viver agora depois que a glória voltou. Não é fácil, né, gente? Chamar a glória de Deus, a gente vê assim, é algo que a gente ama fazer, né, nos cultos, no momento de adoração. Agora, manter a glória, é sobre isso. Deus abençoe. Lucinéia, bom dia, paz. Já está chegando por aqui, Helena. Simone, Eliette. Paz do Senhor para vocês, bom dia. Marmoraria também, Nascimento, Deus abençoe. Sua voz é tudo. E a gente vai ver isso hoje. Deus abençoe, gente. Então, por que trazer a presença, como eu estava falando? Trazer a presença é uma coisa. Sustentar a presença é outra completamente diferente. Né? Aí Deus agora vai colocar, através da profecia, né, que ele leva Ezequiel, a gente vai ler aqui, ele agora vai dizer sobre responsabilidade, sobre quem pode exercer o sacerdócio. Então é algo assim. Porque Deus começa a falar agora, né, Ezequiel, a partir do 44, mas eu vou fazer um panorama lá, começando do 40. Deus começa a falar sobre santidade, limites e responsabilidade. Santidade, limite e responsabilidade, tá? Deus abençoe, deixa eu... Sim, alegre, atento ao teu mandar. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Com brasas no altar. Deixa eu abrir aqui para mim o retorno. Fala, Deus. Glória a Jesus.
Jesus, glória a Jesus. Amém, amém. Fala Deus, fala Deus. Deixa eu orar para a gente começar. Pai, nós já queremos te agradecer por essa live, por esse tempo tão precioso que estamos passando aqui. Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito até esse dia, pelo todo despertamento, pela cura que está acontecendo dentro de nós, pela libertação, porque a palavra ela tem esse poder, Senhor. E nós nos dedicamos no início de todos os anos a essa leitura, ao devocional, ao jejum, com, Pai, o intuito de nos aproximar do Senhor, de ter o Senhor na nossa vida, de entregar os nossos primeiros dias do ano ao Senhor, consagrando nossos primeiros dias do ano ao Senhor, para que todo o ano de 2026 seja um ano próspero, abençoador, Senhor, seja um ano de libertação, um ano de cura, seja o ano, Senhor, que o Senhor vai revelar a nós, Senhor, tudo aquilo que precisa, Senhor, para a nossa vida. Por isso, Pai, entregamos ao Senhor nossa vida durante esses 40 dias e que Ele, Senhor, venha fazer uma mudança interior e exterior em nós, Pai. Que haja muito fruto desse lugar, muito testemunho. É o que eu oro, já te agradeço. No nome de Jesus, protege a nossa vida agora. Protege a casa de cada um que está aqui comigo, Senhor. Protege a família. Nos dá um dia abençoado. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, gente? Como é que vocês estão aí? Rosilene também já chegou aqui. Elaine está aí também. Está sendo bênção para vocês? Para mim está sendo muito. Então vamos lá, nós estamos falando e comecei dizendo que o livro de Ezequiel não seria um livro fácil, né? Confortável, mas ele é um livro necessário. E, sobretudo, é um livro profético. Porque quem está caminhando aqui, quem tem caminhado, percebe que Ezequiel não é apenas um livro comum, né, profético. Ele é um livro de alinhamento espiritual. Então, muita coisa está acontecendo aqui, né? E agora chegamos a um ponto mais sensível. Um ponto mais sensível que é falarmos agora sobre santidade, limites e responsabilidade. Quando a gente vai aqui para o capítulo 40, vou ler alguns trechos, tá? O 40 fala assim: no 25º ano do exílio, ou seja, eles estavam no exílio, gente. O que era o exílio? Era um local onde eles foram levados, né? O povo de Israel perdeu a sua nacionalidade, perdeu o seu país, perdeu os seus direitos. Imagine a gente aqui, Brasil. Brasil nós temos, por enquanto, né? Nós temos liberdade. Mas pode chegar um ponto de um país tomar conta, domínio. Aconteceu recentemente com um país aí, né? Quem está ligado aí nas notícias. Ele tira o presidente e leva todo mundo cativo. O cativo não era uma cadeia, né, como a gente pensa. Era uma cidade onde todo mundo morava ali, só que você não tinha identidade sua. Você era tipo, trabalhava para aquele governo. Você não tinha suas vontades, tinha que ser a vontade, tinha que ser a comida que eles ofereciam, a veste que eles ofereciam, tudo que eles ofereciam. Então o povo de Israel, ele era um povo, uma nação eleita, escolhida por Deus. Eles tinham uma identidade, eles tinham uma língua, eles tinham um Deus. E agora você, em outros países, você, muitas das vezes, para você sobreviver, você é obrigado a adorar aquele Deus. Lembra de Daniel, que vai ser o próximo que a gente vai estudar? Daniel estava nessa mesma situação com eles. E teve um momento que Daniel falou assim: eu não vou me contaminar com os manjares do rei, porque o meu Deus vai me dar vitória aqui. Então eles tinham que comer uma comida que não era deles, eles tinham que vestir roupas, eles tinham que conviver com situações, com idolatria. Porque perderam, por causa. Aí a gente volta lá, quem está me acompanhando, volta lá no início e sabe que eles saíram do propósito. Deus foi avisando, e aí estava lá. E Deus não abandonou eles lá. Lá era como se fosse um castigo, né? Como se Deus estivesse disciplinando eles. E ali foram muitos anos de cativeiro, né? Nasceram outros e assim foi indo. Então aqui nós estamos chegando no final do estudo de Ezequiel e a gente começa agora a ver a visão do templo que Deus leva Ezequiel agora, depois que passou tudo aquilo que a gente conversou, né, sobre Vale dos Ossos Secos, sobre as cidades que invadiram, e agora a gente vai ver
uma visão que Deus leva a ele agora da restauração do templo. Por que isso é importante a gente saber sobre isso? Porque o nosso Deus é o mesmo. Deus não mudou. E muitas vezes está acontecendo algo conosco parecido, né? Não necessariamente uma guerra, não necessariamente, né, algo de ser tomado por outro país, mas a gente às vezes se encontra em situações parecidas, espiritualmente falando, tá? Então, no 25º ano do exílio, no princípio do ano, ou seja, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após a queda da cidade de Jerusalém, ó, nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor. Lembra que Ezequiel é o profeta da época, né? E ele me levou para lá, de novo, levou ele em visão, levou ele para ele ver o que estava acontecendo. Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia uma estrutura de cidade. Para o lado sul, ele me levou para lá e eu vi um homem cuja aparência era como de um bronze, né? Como a do bronze. Estava em pé junto ao portão e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. O homem me disse: filho do homem, veja com os próprios olhos, ouça com os próprios ouvidos e preste atenção em tudo o que vou lhe mostrar. Porque para isso foi trazido aqui. Anuncie à casa de Israel tudo o que você está vendo. Ele tinha uma corda de medir. Isso fala muito para nós sobre medir. Deus está nos medindo. Agora, nesse momento, a palavra é alinhamento. Deus começa a alinhar esse povo, né? Responsabilidade, santidade, porque a glória de Deus voltou, mas manter a glória de Deus tem que ter responsabilidade. Ter a glória de Deus constantemente ali naquele lugar, na tua igreja, na tua casa, na tua vida, tem que ter responsabilidade. Não é simples assim. É sobre isso que a gente está aqui. Então, quando a gente entra num propósito como esse, ele exige de nós uma responsabilidade. A gente quer a glória de Deus. A gente quer a manifestação do poder de Deus na nossa vida. Aí, a gente quer simplificar. Não, já estou em Cristo. Esse papo a gente já conversou. Quem está aqui me acompanhando já sabe. Já tem aula aqui sobre isso. A gente sabe que é muito mais além do que isso. É responsabilidade. Manter a glória de Deus na nossa vida tem que ter responsabilidade, né? Limite, santidade. E aí agora, dando continuidade aqui, nos capítulos anteriores, a partir aqui do 40, né? Vimos a glória do Senhor retornando ao templo. A cidade ela passa a ser chamada O Senhor está ali. Mas Deus não encerra o livro apenas que ele voltou e ele continua falando. E isso nos ensina algo poderoso. Deus não se move, né, apenas por emoção ou apenas por emoção espiritual. Ele se move por governo. Deus governa aquilo que ele está presente. Se Deus não puder governar, ele não está aí. Thalita, Deus é o meu Senhor, mas é melhor, eu tenho Deus como meu Salvador, mas como o Senhor da minha vida, eu gosto de resolver minhas coisas. Então, Deus não está aí. Porque a presença sem governo vira desordem. Porque Deus se move por governo. Ele é o governador, ele que determina as coisas. Ele não é um ditador, mas ele tem as formas como ele vai dizer pra gente. Então, a presença sem governo vira desordem. Quando você vê uma coisa desordenada na igreja, você vê uma coisa desordenada na nossa vida, a presença de Deus não está ali. Governando, não. Ele pode estar presente, vendo, está ali quando você assim o chamar, mas governando não está. Porque na presença de Deus não tem bagunça, não tem desordem. Grave isso, tá? Avivamento sem alinhamento vira confusão, gente. Confusão. Por isso, agora Deus começa a organizar aqui o negócio. Quem pode se aproximar, quem pode ministrar, quem precisa ser tratado,
Deus fala aqui. Quem precisa amadurecer. Então, quando a gente é um líder, por exemplo, e aqui eu falo para lideranças, você precisa ter o governo do Senhor na sua vida e no seu ministério, para você entender sobre isso, para botar as coisas em ordem. Quem tem condições, quem não tem condições, para não virar bagunça. Aí chega, né? E eu tô falando de algo que eu vivi. Eu sempre tive esse temor de colocar pessoas, principalmente liderança, que tinha uma condição mínima de estar ali. E se não, a gente preparava, a gente orientava, a gente cuidava, a gente tentava arrumar. Quando não tinha jeito mesmo, a gente conversava e falava, não tem como. Às vezes, eu conversava com a equipe de louvor, a equipe de músico. Eu sempre fui muito, assim, séria nessa questão, porque eu sei a importância que tem o louvor na igreja. Eu sei a importância que o levita tem de chamar a presença de Deus para estar ali naquele lugar. Aí chega uma pessoa do nada, que você não conhece, você não sabe quem é, e daqui a pouco está ali tocando, está ali de qualquer maneira. Quando você vai ver, nem igreja a pessoa tem. Ah, não, é porque é meu amigo. Peraí, vamos conversar. Vamos ter santidade aqui? Vamos botar as coisas em ordem? Era isso aqui que está acontecendo aqui dentro desse texto. Entendeu? Por isso, agora Deus começa a organizar quem pode se aproximar, quem pode ministrar, quem precisa ser tratado, quem precisa amadurecer. Então, a liderança, ela não pode ter... se envolver emocionalmente, ela tem que se envolver espiritualmente com Deus. Teu compromisso é com Deus. Claro, você vai tratar, você vai orientar, você vai dar oportunidade 1, 2, 3. Não teve, meu filho, vamos resolver aqui. Eu prefiro ficar sem o som, eu prefiro ficar sem... do que eu saber de uma situação e permitir que a pessoa continue ali. Quando eu não sabia, a gente não tinha noção, mas Deus me mostrava, Deus me trazia o meu conhecimento, eu tinha que tomar uma ação. É sobre isso que está acontecendo aqui. Quem precisa ser tratado, quem precisa amadurecer, vocês estão me entendendo, gente? Deixa eu olhar aqui. Então eu não posso ter apego emocional, eu não posso ter... eu tenho que ter responsabilidade com o reino de Deus. Minha responsabilidade é com o reino. Então quando a gente manter a glória não é fácil. Manter a presença não é fácil. Porque requer responsabilidade, limite, autoridade espiritual. Aí você vê barulho, você vê desordem dentro da igreja, você vê tudo, menos uma coisa organizada. Dura essa palavra, né? Mas é por aí. Então, quando eu chegava, eu tentava organizar o negócio, porque eu sempre tive essa preocupação e essa sensibilidade espiritual com o profético. Então eu sentia as coisas, eu percebia as coisas e o Espírito Santo me incomodava. Porque quando o líder não tem essa sensibilidade, não, vamos botar, a gente está precisando. Vamos botar porque, coitado, né? Daqui a pouco ele se conserta aí mesmo. E aí vira desordem, vira bagunça, pecado escondido, fica um monte de coisa assim, bagunçada. Vocês estão entendendo? Então, limites na presença. Ezequiel 44, Deus estabelece limites claros. Alguns levitas haviam se corrompido no passado. Tá aqui, gente, Ezequiel 44. Alguns levitas haviam se corrompido no passado, eles continuam servindo, mas não pode se aproximar do altar. Manter. Mantalita, mas lá na minha igreja tá acontecendo isso. O problema é a liderança. Entendeu? Que não tá com a visão, que não tá buscando a santidade e se alinhar. E ele tá preso à necessidade. Ele tem que buscar o Senhor, purificar o templo, para que a glória... Mas na minha igreja a glória desce, mas vai ver o que está acontecendo aí nos bastidores,
os problemas pipocando. Eu sei o que eu tô falando. Fui líder. Fomos pastores de igreja há muitos anos. Então, nós, infelizmente, precisávamos colocar as coisas em ordem e não é fácil lidar com isso, porque você começa a ter oposição. Principalmente quando é uma família, né? Grande ali na igreja, começa a ter oposição. Mas eu tinha compromisso com Deus, eu não tinha medo de perder cargo, de perder igreja, não. Eu tinha compromisso com o Espírito Santo. E eu ia tratando aquilo ali, a gente ia conversando, a gente ia alinhando e fazendo o que tinha que ser feito. E Deus abençoava, gente. Quem esteve comigo sabe o tempo que foi precioso de nós tratarmos ali a igreja. Esse compromisso eu tive com o Espírito Santo, né? E eu fazia reunião com os músicos, eu fazia reunião com a liderança do louvor, eu falava para eles da responsabilidade, eu fazia workshop. Eu não simplesmente falava, vocês têm que se santificar, não. Eu ensinava como eles tinham que fazer. Eu ensinava. Fazia workshop, fazia consagração, trazia uma palavra de orientação, de confronto. Então, Ezequiel agora mostra pra gente que alguns levitas haviam se corrompido no passado. Eles continuam servindo, mas não podem se aproximar do altar. Isso é muito forte. Deus não exclui, mas também não finge que nada aconteceu. Deus mostra isso aqui, ó. Tá vendo aqui, Ezequiel? Olha lá. Todo corrompido, eles não podem mais tocar. Não precisa sair da igreja, não precisa tirar ele, não precisa excluir ele. Mas botar a mão nesse lugar onde é santo, eles não podem. Essa palavra. Então, o problema é que tem muita liderança que ela tem apego emocional, ela tem dificuldade de liderar, porque tem medo de perder. Então ela fica negociando a santidade. Então aqui aprendemos que Deus não cancela pessoas, Ele reposiciona funções. Tá? Então tem gente que interpreta reposicionamento como rejeição. Ai, me reposicionou, me tirou da frente, me botou aqui como rejeição, né? Mas muitas vezes é proteção, gente. Porque aquela pessoa tá ali, ela também tá sendo um alvo do inimigo. Na vida dela, a queda vai ser grande se a gente permitir ela continuar pregando no púlpito. Se a gente permitir, a gente sabe que o negócio não tá bom e a gente permitir. Então a gente já pegou muitas coisas de pregadores, de lideranças dentro da igreja, que não estavam em condições de liderar, não estavam em condições de pregar. Então, tem gente que interpreta reposicionamento como rejeição, mas muitas vezes é proteção, é tratamento, é misericórdia. Hoje muita gente quer intimidade sem processo, quer altar sem arrependimento, né? Quer autoridade sem maturidade. Mas intimidade com Deus exige alinhamento. Alinhamento. Gente, que palavra poderosa, né? Quero convidar vocês a se inscrever no canal do YouTube. Eu vou colocar essa live lá no YouTube. Eu não vou deixar as lives aqui mais no Instagram, para a gente poder começar a crescer lá. Então vocês compartilham, pede o pessoal para se inscrever, para deixar o comentário, tá? Para a gente poder crescer aquele canal, para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Mais intimidade com Deus exige alinhamento. Por exemplo, pessoas que querem liderar, mas não querem ser tratadas. Essas pessoas são muito difíceis de lidar. Porque elas, às vezes, têm 10, 20, 30, 40 anos de crente. Eu tenho já minha carteirinha aqui, Margarida. Sou obreiro, sou diaconisa, sou isso, sou aquilo. É sobre isso que está acontecendo aqui em Ezequiel 44. Deus está reposicionando. Depois vocês leem lá. Ó. Ele leva até o átrio exterior, depois no portão norte, depois ele vai levando. E quando chega aqui em 44, ó, os deveres dos sacerdotes, reforma no ministério do santuário.
reforma. Então aqui está acontecendo a reforma. Pesos e medidas. Fala da oferta. Deus começa a botar ordem no negócio de novo. Então, tem pessoas que querem liderar, mas não querem ser tratada. Eu tenho já, irmã, eu sou uma pessoa aqui que eu tenho 30 anos nessa igreja. Tenho 40 anos aqui. E daí? Não quer ser tratada? A gente precisa de tratamento todos os dias. Todos os anos. Outra coisa. Intimidade com Deus exige alinhamento. Pessoas feridas querendo curar outras sem cura interior. Pessoas feridas querendo fazer trabalho de cura, trabalho de oração, sem ela ter passado por uma cura também interior. E aí o que acontece? Ela fere. Pessoas feridas ferem. Forte, né? Deixa eu ver vocês aqui falando. Vocês acham disso? Não é verdade? Quero que vocês falem aí. Comente. Manter a santidade, gente, a presença do Senhor é outra coisa. Requer posição, requer responsabilidade, requer alinhamento. Para você manter a posição, a presença de Deus dentro da igreja, dentro da tua casa, dentro do teu ministério, seja onde for. Então, outras coisas, pessoas espirituais, mas emocionalmente imaturas. Tem pessoas que ela é muito espiritual, né? Nossa, ela tem roupa de crente, ela tem cara, ela tem uma vida ali que tu olha assim, é uma espiritualidade. Mas quando você vai dar uma ordem, ou quando você vai falar alguma coisa, ou quando vai exigir alguma coisa, ela é emocionalmente imatura. Fica chateada, fere, se fecha, não aceita. E aí? A intimidade com Deus exige alinhamento. E o Ministério Vida Plena está aqui para isso. Nós não estamos aqui para te julgar. A gente está aqui para aquelas pessoas que reconheceram que precisa de um alinhamento com o céu e precisa conversar, confessar, precisa orar junto por uma situação que ela já reconheceu e quer se arrepender, quer pedir perdão, mas não tem um lugar seguro, uma pessoa que ela confie, que tem um entendimento, que tem uma experiência. Por isso o Ministério Vida Plena de Intercessão, ele é esse ministério para acolher. Ele trabalha com a intercessão, com a libertação, oração e, sobretudo, com mentoria. Né? Nós temos uma mentoria, inclusive, hoje, dia 15, nós estamos fechando essa mentoria, tá bom? Você pode procurar a Juliana ou procurar o suporte aqui da minha bio e falar, eu gostaria de passar por esse aconselhamento, por essa mentoria espiritual. Porque aqui a gente vai conversar e aqui eu vou trazer um alinhamento pela palavra. E vamos orar. Esse é um lugar de quebrantamento, onde a gente se entrega. Né? Olha, Thalita, eu preciso conversar sobre algo que aconteceu comigo no passado, sobre algo que aconteceu comigo na igreja. Gente, eu já atendi gente de todos os lugares do Brasil. Brasília, São Paulo, Minas, Bahia, Dubai, Estados Unidos. Como, Thalita? Poder de Deus. Através da internet, através do YouTube, através do Instagram. Que escuta, que Deus move e ela precisa conversar. Ela só precisava botar para fora algo que está acontecendo dela, com ela dentro da igreja. Eu falei, agora você entendeu o processo. Vai e não peques mais. Agora você se arrependeu, você confessou, você deixou. Você alinhou isso aqui pela palavra. Como está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, para que você seja sarado. Tá bom? Então, que Deus te abençoe. E se você quer participar, ainda dá tempo. Só chamar aqui na nossa bio. E aí, gente, vamos para o outro ponto. Caminhando aqui. A palavra é forte, né? No segundo ponto desse estudo, a gente vai falar sobre o sacerdote maduro, que vai a partir do versículo do capítulo 44, do 15 ao 16. Deixa eu pegar aqui.
do 15 ao 16. Os deveres dos sacerdotes. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que cumpriram as prescrições no meu santuário, quando os filhos de Israel se desviaram de mim, eles se aproximarão de mim para me servirem, e estarão diante de mim, para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário e se aproximarão da minha mesa, para me servirem, e cumprirão as minhas prescrições. Esses daqui, Deus falou, esses daqui vão. Porque no dia, olha o que ele diz aqui, quando os filhos de Israel se desviaram de mim, eles se aproximaram de mim. Esses levitas aqui, em vez de ir com todo mundo, ele se aproximou de mim. Então você, minha querida irmã que está aqui num jejum de 40 dias, você está fazendo uma diferença. Enquanto todos estão fazendo coisas que não se aproximam de Deus, você está fazendo coisas que se aproximam. No dia que Deus for realinhar, que Deus for abençoar, Ele sabe muito bem quem é você. Você está entendendo? É o que aconteceu aqui agora, ó. Então Deus separa os filhos de Zadok, eles permaneceram fiéis quando os outros se desviaram. Deus vai te achar. Aí às vezes a gente entra na igreja, como líderes, a gente tem que pedir a Deus uma direção e uma visão. E às vezes a gente bota uma pessoa assim, que a maioria olha assim, mas não tem chamada, essa pessoa nunca fez isso, essa pessoa nunca pregou. É esse que Deus está mandando chamar. Porque Deus conhece ele no secreto. Deus conhece ele no secreto. E a liderança que está ligada, ela entende isso. É o que aconteceu aqui no versículo 44, no capítulo 44. Deus separa os filhos de Zadok, eles permaneceram fiéis quando os outros se desviaram. Esses podem se aproximar. Esses podem ministrar diretamente. Foi Deus que falou. Esses podem. Deus te vê. Jesus te acha. Então não rejeite. Quando Deus chamar você, uma liderança tocou, Deus tocou em mim para que chamasse você. E você às vezes não tem aquela posição que todo mundo, né? O levita tem, o sacerdote tem, uma pessoa às vezes olha assim, mais capacitada. Mas Deus falou assim, é essa aqui. Que quando todos se desviaram, ela ficou. Entende isso? Deixa eu olhar aqui para vocês. Amém, Rosilene. Deus abençoe você aí. Então, essa é a palavra que Deus está nos dando. É uma palavra que Deus falou conosco hoje. Essa é a porção de Deus hoje para nós. Essa é a porção de Deus hoje para nós. Cada dia Ele tem uma porção. Não preparo já. Não, cada dia Deus tem uma porção conforme a nossos estudos. Entende isso? Amém? Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Tá fazendo sentido para vocês aí? Vamos interagir aqui. Eu vou ler depois que vocês colocarem. Então, Deus fala assim, eles podem se aproximar, eles podem ministrar. Isso nos ensina que Deus observa constância. Não apenas momentos espirituais. Deus observa constância. Quem está constante ali. Unção não substitui fidelidade. Dom não substitui obediência. Chamado não substitui caráter. Pode ter caráter, pode ter chamado, mas não tem caráter. Nossa, aquele irmão prega, aquela irmã prega, beleza, mas não tem caráter. Vive brigando, vive em confusão, vive brigando com a mulher, vive problema não sei aonde, não tem caráter. Então, unção não substitui fidelidade, não substitui obediência, chamado não substitui caráter. Deus viu e falou só, esse daqui pode ficar no exercício da função, esse daqui não. Porque no dia que todo mundo se rebelou, esse daqui permaneceu fiel. Vocês estão entendendo que a gente não tem que ir na onda de todo mundo?
Permanece naquilo que Deus te chamou. Deus te chamou para o jejum e para a oração, para estar aqui? Vai, fica. Todo mundo está fazendo diferente, ainda estão te julgando. Fica. Na tua permanência, Deus vai te honrar. Tá? Então, Deus confia acesso a quem é estável, gente. Pessoas estáveis, situações estáveis. Quem cuida do secreto sustenta o público. Deus que te vê no secreto te recompensará publicamente. Maturidade espiritual é saber esperar o tempo certo. Então, que palavra poderosa hoje, né? Responsabilidade na vida espiritual, para a gente encerrar, caminhando para o fim. Estamos na metade, caminhando para o fim. Deus começa a falar agora, no Ezequiel 45 até o 46, tá? Ele começa a falar agora de festas, ofertas, liderança, justiça, equilíbrio. Tudo é organizado, nada é exagerado e nada é negligenciado. Deus não abre mão da festa, não abre mão da oferta, não abre mão da liderança, não abre mão da justiça e do equilíbrio. Eu já falei aqui para vocês que a oferta, ela é um elemento do culto a Deus. Eu ofereço a Deus o meu culto e a oferta ela faz parte disso. Durante o mês de janeiro, eu ensino, eu tenho live aqui falando sobre primícias, já coloquei, tá no meu canal do YouTube. Eu sempre ensino sobre a gente ofertar as primícias ao Senhor, né? O que são primícias? São os primeiros frutos que você colhe durante esse ano. Nós estamos oferecendo ao Senhor o nosso jejum, que é uma consagração a Deus, e a gente pode ofertar também as primícias ao Senhor, que é o primeiro recurso, é o primeiro meio que Deus te dá, né, de recurso no mês de janeiro, tá? Você vai fazer uma oferta sobre esse dinheiro, oferecendo a Deus, para que você consagre toda essa colheita do ano de 2026, tá bom? E eu estou orando por todos aqueles que têm ofertado. Graças a Deus, Deus tem abençoado os irmãos. Alguns irmãos têm feito essa oferta. Eu raramente faço pedido aqui de oferta, porque eu gosto de fazer pedido de oferta com propósito. Eu quero orar com você, eu quero te trazer um conhecimento por que você está ofertando, tá? Então esse é o mês de janeiro, a gente fala sobre primícias. A gente lê lá em Provérbios que honra ao Senhor com o teu bem, com tudo, todas as suas primícias. Então a gente honra a Deus no início do mês, de todo ano. Janeiro é um mês que a gente faz a oferta das primícias. E se você tem sido abençoado por esse ministério, esse Ministério Vida Plena de Intercessão, tem sido um lugar onde você tem se alimentado, tem trazido alguma transformação para a sua vida, essa aqui é uma terra fértil. É um lugar que você pode ofertar, porque a oferta que a gente recebe aqui, ela é depositada num ministério sério, onde você vai ser abençoada também, tá? Então, só procurar, depois a gente vai colocar lá no grupo, Juliana vai colocar lá novamente, e você pode fazer essa oferta. No mês de janeiro que eu faço esse tipo de oração para a oferta das primícias, tá? O valor é você que determina com Deus, tá bom? Você que determina. Então aqui Deus está botando em ordem a oferta. E ele fala assim, ó, essa oferta devolve ao sacerdote. Porque tinham parado com tudo. Deus está alinhando todas as coisas, tá? Então Deus começa a falar da festa, da oferta, tudo organizado, tudo. Deus é um Deus de organização. Isso mostra que espiritualmente saudável, e isso mostra que espiritualidade saudável é equilibrada. Então tudo está equilibrado dentro de nós. Entendeu, gente? A gente não vai ser isento de confusão, isento de problema, mas a gente vai estar num equilíbrio. Nada vai estar de mais nem de menos. Equilibrado. Deus não quer extremo, Ele quer constância. Constância. Tá bom? E aí, não é só jejum, né? Não é só oração. É vida alinhada. Espiritualidade sem responsabilidade, ela adoece. A pessoa fica doente porque ela fica tão assim naquela espiritualidade e ela não tem responsabilidade nenhuma. Com o corpo, com a mente, com as finanças. Nada.
Emoção sem governo gera instabilidade. Se eu não tiver um governo das coisas e Cristo não estiver ali naquele governo, eu vou ficar uma pessoa instável. Intimidade verdadeira, ela gera ordem, não confusão. Tá, Lita, eu preciso pensar sobre isso, porque o negócio aqui tá... Durante esses 40 dias, você vai se alinhando. Senhor, eu vou me alinhar aqui na minha vida espiritual, no meu comportamento, na minha vida emocional, na minha vida financeira, eu vou me alinhar com o Senhor. Eu vou me alinhar em todos os pontos. Vai vendo, vai anotando isso. Vai apresentando diante do Senhor, tá? E pra gente caminhar aqui para fechar, Ezequiel 44, 46 nos ensina que a glória pode voltar. E a glória vai voltar. Se você sentiu que estava frio espiritualmente, a glória vai voltar. Durante esses 40 dias de jejum, eu oro e eu creio nessa consagração que Deus está vendo o que você está fazendo. A presença pode permanecer, mas só se houver alinhamento. Então, esses 40 dias é para você ir começando a botar as coisas em ordem, porque a glória volta. Mas a gente vai alinhando as coisas, tá? Deus não habita onde há desordem espiritual. Ele permanece onde há temor. Tá? Deus não habita onde há desordem espiritual. Ele permanece onde há temor. Coração quebrantado. Pessoas que querem se alinhar, se acertar com Deus. Então, antes de orarmos, eu quero que você reflita. Você, por exemplo, pensa em tudo que a gente está conversando aqui, né? Reveja essa live novamente, eu vou colocar lá no YouTube. Então, antes de orar, eu quero que você reflita em algo que eu vou falar. Você está no lugar que Deus te colocou? Você está no lugar que Deus te colocou? Ou tentando ocupar um lugar antes do tempo? Era isso que estava acontecendo. Deus estava organizando as coisas. Você está no lugar que Deus te colocou? Ou está tentando ocupar um lugar antes do tempo? Isso pode estar trazendo prejuízo também para você. Santidade não é isolamento, é alinhamento com o coração de Deus. Tá? A glória, ela pode voltar, gente. Ela vai voltar. O avivamento vai voltar. Mas tem que ter alinhamento. Deus não habita onde há desordem espiritual. Ele permanece onde tem maturidade. Isso foi uma das coisas que eu fui buscando ao longo desse tempo. Maturidade. E a maturidade, ela vai mexer muito com o nosso eu, com o nosso ego. Ela vai nos alinhar a coisas que a gente não gostava. Né? É alinhamento. E não quer dizer que você vai ficar isolada de todo mundo. Ah, eu tenho que me isolar então do mundo. Não. É alinhamento. É você conviver e estar ali na presença do Senhor. Então eu quero fazer algumas perguntas que eu sempre faço aqui para você pensar, né, nessas perguntas. Que ela faz com que a gente tire algo de nós, né? A pergunta sobre cura, sobre confronto. Tenho respeitado os limites que Deus estabeleceu para mim? Estou tentando ocupar lugares para os quais ainda não fui preparado? Tenho sido fiel no secreto ou apenas visível no público? Como é que está sendo o nosso secreto? Porque Deus vê o secreto. O Deus que vê no secreto te recompensará, é o que está lá em Mateus 6. Então, tenho sido fiel no secreto ou apenas visível no público? Se Deus reposicionou algo em mim, eu aceitei ou resisti? Se Deus está reposicionando algo em você, você aceitou ou eu resisti? Né? Então, gente, a presença de Deus, ela permanece. Onde há santidade, onde há maturidade e alinhamento, tá? Grave isso.
A presença de Deus permanece, senão é barulho, como fala, é emocional, é coisa da emoção, tá? Não tem maturidade, não tem alinhamento, não tem santidade, não tem ordem, desconfie, tá? É só emocional. Deus abençoe. Amém, amém, amém. Deus abençoe todas vocês. Quero dizer que é muito bom estar aqui, poder compartilhar, não é? As perguntas é para despertar a gente assim e parar para pensar, né? Glória a Deus, estarei orando agora para a gente finalizar. Não se esqueça da nossa oração. Nós temos um grupo de oração. Todos os dias nós oramos às 17h50. Nós permanecemos ali. Não é algo que é fácil de manter, né? Mas quem está conosco sabe que Deus, Ele tem nos sustentado, né? Nessas orações das 17h50. Tem um grupo de fiel ali e você pode ser essa pessoa também. Todas vocês são bem-vindas na nossa oração das 17h50. Entra no nosso grupo, passa por lá, deixa um pedido de oração, deixa o seu momento de adoração. Deus vai ali, está colhendo esse secreto nosso, né? Deus está movendo esse lugar pela fé. E tem nos sustentado, sabe? Tem nos alimentado. Tem dia que a gente se quebrando. Porque enquanto eu estou orando ali com vocês, mas também estou orando aqui no meu secreto, entregando a Deus, né? Enquanto vocês estão ali colocando a mensagem, estão falando, eu estou aqui orando, falando com Deus, agradecendo pela vida de vocês, orando pelos pedidos, me quebrantando na presença do Senhor. É os meus 5, 10 minutos que eu estou ali, assim, focada no Senhor, focada no reino. Então, faça isso. Nós nunca vamos perder. Isso está sendo recolhido, isso está sendo gerado um depósito no céu, isso está sendo algo precioso. Então, 17h50, passa por lá, no nosso grupo do WhatsApp. Se você quer participar, chama na bio, a gente manda o link para você estar. Todos os dias, 17h50, eu abro o grupo e a gente começa a orar lá. Deus libera uma palavra, sempre tem uma intercessora também na direção, orando. E eu estou sempre ali também. Isso é bom, porque aonde a gente está, né, no online, aonde você estiver, você pode conectar, né? É muito bom. Deus abençoe. Muito obrigado. Que o Senhor continue abençoando. Te dê um dia abençoado. Amanhã estamos de volta. Em nome de Jesus. Amém.